Alô, cá estamos novamente, hoje com uma nova convidada, tão especial quanto as demais, a Mirtes Straposson. Espero ter dito corretamente seu nome. Treinei bastante, eu acho que mais ou menos saiu. A Mirtes atualmente é diretora do Belas Artes em Joinville, pois ela vai falar um pouquinho sobre a função e a tarefa dela nessa instituição. E também foi nossa acadêmica no curso de mestrado em educação aqui na Univille, minha eterna orientanda, né? Então, é muito bom conversar com a Mirtes, também membro do NUPAE, então ela continuou nessa relação com a pesquisa bastante intensa. E ela, assim como a Karina, que esteve aqui há um tempo atrás, com a Dani e com o Jorge, que ainda não veio, mas virá, fizeram uma pesquisa bastante interessante com o método cartográfico e a infância, com o diferencial que Karina tratou das artes visuais, a Daniela tratou da dança e a Mirtes, então, da música. E eu gostaria de começar essa conversa ouvindo um pouco da Mirtes, o que foi esse encontro com a cartografia e como foi tratar a cartografia no contexto da infância com a música. Nossa, prazer estar aqui, muito obrigada. Realmente sou sua eterna orientanda, tá? Penso que todo esse processo que o mestrado faz com a gente de dar uma trituradinha, né? No sentido de organizar nossas ideias ou desorganizar nossas ideias, né? E para quem vem organizada como eu, encontrar a cartografia foi uma surpresa, né? E nesse momento que nós estávamos pesquisando, que nós estávamos juntas, né, fazendo esse trabalho de pesquisa, vem algo que a metodologia, e essa metodologia não dava conta. Eram as oficinas com as crianças, que era a mediação, que era um conceito muito novo para mim, porque eu sempre fui professora. Eu escolhi ser professora de música. Primeiro eu fui musicista, fui pianista, né? A minha formação primeira é o piano. E com o tempo eu fui dando aula de piano, dando aula, que recursos eu vou fazer, eu vou buscar para melhorar essa questão de não ser pianista, mas ser professora de piano. E aí eu me encontro nessa questão de ser professora e vou para o magistério. E aí eu sou professora até o mestrado. Quando a gente chega nesse processo, então, tem essa quebra. E aí entra a cartografia, né? Que não é algo... eu não gosto da palavra rígida, porque a cartografia ela tem os conceitos que são rígidos, sim. Ela não perde a rigidez dessa questão científica, dessa pesquisa científica, desse... o rigor, né? Não, é o rigor, acho que é exatamente isso, Silvia, é o rigor. Mas ela deixa a gente escolher que caminho. Né? E até então eu não sabia que podia escolher outros caminhos a não ser aqueles dados vindo lá da graduação, vindo lá, enfim, e da vida, né? Que a gente nem percebe. Então, a cartografia emerge nesse tempo, e aí estudar muito para que o conceito, né? Aí eu fui buscar esse conceito. E aí aprendo que esse conceito não é teorizado, né? A cartografia é algo que a gente faz no dia a dia, a gente faz, aí a gente aprende, daí a gente faz de novo, e aí esse saber vira, enfim. E aí eu lembro que tem uma frase que eu gosto, que é quando eu falo que eu deixei de ser aquela professora ensinante para ser a professora aprendiz, né? Que é uma outra relação. E aí passam-se alguns anos e estou eu aqui falando de cartografia porque faz parte da minha vida, faz parte
do meu fazer em qualquer lugar onde eu esteja. E Mirtes, como é que foi essa experiência com o método cartográfico no teu dia a dia como diretora e como professora no Belas Artes? Como é que foi esse desdobramento do método cartográfico para a tua profissão? No Belas, nós temos o ensino formal, o não formal, e eu até diria o informal, que são os corredores, né? Dos cafés, enfim. Mas nesse momento que eu descubro a cartografia, eu estava lá no ensino formal, que é o ensino técnico, em canto, em música, em instrumento, e orientando alunos. Eu sendo orientada, descobrindo algo novo, e orientando alunos em metodologia qualitativa, subjetividades e tudo mais, mas sem ter a certeza. Aliás, a gente não tem certeza nunca, mas assim, nesse momento eu tenho a certeza do conceito. E aí eu comecei a fazer diferente. Então, alterou essa questão que é assim, então tá bom, então vamos fazer uma orientação. Até pela experiência, que a cartografia gera, tem muito essa questão da experiência, e pela experiência que eu tive sendo orientada por você. E aí ter essa questão da Karina, da Dani, como você falou, de gente fazendo as coisas juntas, né? E aí, de lá para cá, isso tem mudado. Então, as orientações desse curso, que é o técnico subsequente, acontecem diferentes. As aulas acontecem diferentes, porque daí tem algo que eu tenho buscado, que é a cartografia como uma metodologia não só de pesquisa, mas uma metodologia de ensino, que não do nosso ensino formal. É meio louco falar isso, e talvez a gente não compreenda, e talvez você que está aí não compreenda direito isso, mas existe uma forma de se ensinar arte que não seja estanque. E eu gosto de... Eu sou da música, é muita abstração, mas a cartografia, ela não cabe na moldura do quadro, ou nessa moldura, ela transborda. É isso que eu quero dizer. Então, a cartografia na música, ela não está simplesmente numa partitura, em ouvir um som, não, mas ela está no transbordar de como se fazer música, de como... Né? Mas como eu convivo numa escola de artes e sou diretora de uma escola de artes, eu passeio, eu transito pelas artes visuais, pelo teatro, pela dança, e é a cartografia que me permite isso. É muito interessante isso. Então, muda também a minha visão de ser diretora pedagógica. Hoje eu não sei se eu sou diretora pedagógica, esse é o nome que eu levo, mas eu acho que eu sou uma diretora pedagógica, talvez aprendendo como caminhar em outros meios com a cartografia. Então, quando você fala foi o nome que eu dei, eu me lembro que as pessoas na época em que vocês estavam fazendo a pesquisa, vocês quatro, mas como é que é isso? Vocês vão escrever a mesma dissertação? Vocês estão nos mesmos ambientes, fazendo com as mesmas crianças, todo mundo junto? Como é que é isso? Como é que é isso? E aí, então, a gente pensou na pesquisas entrelaçadas, né? E que eu acho que foi uma experiência nova para o nosso grupo como um todo. Nós ali aprendendo, fazendo, cada final de oficina discutindo, filmando, fotografando, se frustrando às vezes, né? Que você planeja, na cartografia acontece muito, né? Às vezes você planeja e aquilo que você planejou não acontece, acontecem outras coisas, até mais interessantes às vezes. Então, queria, para a gente finalizar, que você comentasse como é que foi trabalhar, não sei se pode ser método, metodologia, porque a cartografia também ela é método e ela também é metodologia, né?
mas como é que foi trabalhar a pesquisa entrelaçada nesse grupo, né, com 4 pesquisadores. Na verdade, 3 especificamente nos mesmos campos e com as mesmas crianças. O Jorge num outro campo, mas também com crianças, mas que nós atravessávamos as pesquisas uns dos outros. Como é que foi isso para você? E qual é o impacto, não sei se a palavra é impacto, né? Mas quais foram os afetamentos dessa experiência para você? Bom, primeiro a gente fez um pacto, eu, a Daniela e a Karina, e eu acho que você deve lembrar disso, que a gente estava no museu depois que a gente terminou uma mediação, que a gente não leria o trabalho uma da outra enquanto a gente não finalizasse. Depois que finalizou, a gente levou muito tempo para ler o trabalho uma da outra também. E eu sempre revisito a minha dissertação. Por quê? Porque ela não foi a primeira escrita, mas ela foi a escrita mais potente, né, de todo o processo. E porque as crianças, quando eu revisito a minha dissertação, as crianças estão lá, eu escuto ainda a fala delas, eu não preciso ouvir o filme que eu guardei, eu não preciso ver as fotos, porque eu lembro disso. Então, toda vez que eu leio, eu lembro. E por que eu estou falando isso? Porque tem a ver também com essa estrutura de não só pensar em algo nostálgico, não, mas o que hoje, quais são esses afetamentos e esses impactos, sim, que geram hoje, que por vezes é numa capacitação de um professor lá dentro do Belas, que por vezes é num grupo que está acontecendo alguma coisa e a professora, porque não tem essa dimensão, ainda está num caminho que é só um caminho, não percebe outros caminhos, né? E então eu revisito isso. E eu tenho revisitado, então, aquele livro que é da Dani, em primeiro plano, a dissertação da Dani, que tem muito a questão de corpo, porque criança tem muito isso, nesse movimento que a gente trabalha do infantil, mas que vai se tornando isso, que vai se tornando adolescente, depois adulto, etc. E aí eu passei por essas faixas etárias também. Então, esse revisitar, esse ler, esse voltar, ele impacta de uma maneira diferente, porque é outra experiência. Lá foi uma. Mas que conceitos estão aqui, que aprendizagens estão aqui, que eu posso passar para esse professor, que eu posso passar para esse aluno, para essas crianças, né? Então, acho que essa é uma das questões que você... É entrelaçado, né? Não consigo responder mais uma pergunta de cada vez. E isso tem a ver com a minha vida também, porque, ok, minha especialização são com crianças de 4 e 5 anos na musicalização, que era algo que eu queria muito trazer o conceito do que é musicalizar, e não fazer qualquer coisa. Você lembra disso quando a gente conversava? E a gente tem vivido um mundo cibernético, virtual o tempo todo. E aí o que acontece? Essas crianças estão lá com o celular, essas crianças estão... E a música continua talvez separada, e as artes continuam separadas, e a dança separada, e está tudo separado. E na realidade não deveria estar. Então a cartografia, ela vem movimentar isso que atravessa, que entrelaça, que uma passa pela outra, talvez perpassa, passa e retorna e vem. Então é isso que eu tenho tentado fazer lá no Belas, com que os professores caminhem nessa dimensão. Eu faço palestras falando sobre isso, a gente faz treinamento, capacitação para isso, nos conceitos, e enfim. E eu tento fazer com que a gente viva isso. Então, seja lá no que não é formal, são crianças que vão para lá, que não tem uma escola regular, mas também, ao mesmo tempo que lá o ensino médio tem aquilo e encaixa. E eu posso dizer que eu vivo isso também no meu dia a dia como pessoa. Sim.
Então, esse é o livro, a gente já tinha mostrado na conversa com a Karina. E esse livro também é um livro de escrita entrelaçada, porque enquanto as pesquisas delas aconteceram simultaneamente e uma, né, contribuindo com a outra, mas a escrita foi individual, cada uma tem a sua pesquisa, a sua escrita, a sua dissertação, esse livro já foi diferente. Foi agregar essas 3 pesquisas, né? E o desafio foi escrever de forma entrelaçada também. Então, quem tiver interesse no mundo da infância, atravessado pela dança, mais especificamente o corpo, né? Porque não só a dança. O corpo movimento. O corpo movimento, a música, as artes visuais, né? Pode adquirir na editora Apps. Ele se chama Atravessamentos Dançantes na Infância, Experiências Corporais, Sonoras e Visuais. Então, aqui estão as 3 pesquisadoras, a Dani, a Karina, a Mirtes e você. Também, lógico, né, fazendo essa relação. Foi a norteadora disso pra gente. Provocadora, talvez. E então fica, sim, a dica, né, para quem tiver interesse. E eu tô lembrando agora, no que você fala desses atravessamentos, desses impactos também, essa questão do que a gente fazia muito, que eram as rodas de conversa, e a gente falava disso. Eu lembro da Dani dizendo que ela era musicalizada, a Karine musicalizada, e eu faço dança hoje, e eu sei que tem relação com isso, né? Não vou ser uma bailarina, não, mas que relação eu tenho com o meu corpo hoje que eu não pensava até então, né? Artes era algo que eu já, eu digo manipulava, porque eu não sou das artes visuais, assim, mas que me deixa extremamente... A minha serotonina deve ir a mil, me deixa muito feliz, né? E a música tem esse foco muito do trabalho, né? Mas isso, eu acredito que foi esse trabalho cartográfico. E é um mapa mesmo, né? O tempo todo a gente vai permeando isso. Então, nosso tempo está acabando, né? Quiçá em outra oportunidade a Mirtes possa voltar para falar de musicalização. Quem sabe trazer a Hilda, que está com uma experiência muito interessante com música para bebês, né? Para idosos. Para idosos. Só troquei do bebê. Mas ela teve uma experiência com bebês. Ah, viu? Então foi. Ela fez um trabalho com bebês. Com bebês. Verdade. E para a gente aprofundar um pouco as questões da contribuição da música na nossa vida. Isso é bem importante, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Não esqueça do like, não esqueça de compartilhar. E quem não está inscrito ainda no canal, se inscrevam, porque a cada 15 dias a gente vai estar conversando com alguém ou conversando com mais do que uma pessoa, como já aconteceu com a Eliana e a Karina. Então, e vocês também podem sugerir assuntos, temas que vocês gostariam que a gente trouxesse também à baila aqui no nosso canal Incompletudes. Então, tenham um bom dia. Tenha um bom dia. Obrigada, Silvia.